Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Glinda Ferreira, especialista em investimentos na Levante. Hoje a gente invadiu a casa da Lacan, uma gestora de fundos. Então eu estou aqui com o Henry Oyama, ele é gestor de 3 fundos aqui da casa. Então muito obrigada por ter topado falar com a gente. Prazer é meu. Então vamos começar, né? Conta um pouquinho aí da sua história, quanto tempo você está aqui. Eu sei que tem bastante tempo, tem bastante história aqui na Lacan, então conta aí para o pessoal te conhecer melhor. Bom, olá pessoal. Meu nome é Henry, eu sou gestor e sócio aqui da Lacan Investimentos. Estou aqui já faz 9 anos, sou cria da casa, comecei aí como analista e fui evoluindo, sendo criado pelo Luiz Augusto Candiotto, sócio fundador, e estou até hoje aí à frente de todos os portfólios aqui da casa. Bacana. Conta pra gente um pouquinho da história da casa, porque são vários anos, né? São 19 anos quase. E também o nome, né? Porque eu sei que vieram um pouquinho de dúvida de onde que veio esse nome. Muita gente acha que Lacan tem relação com psicólogo, enfim. Mas não, na verdade, Lacan vem do próprio nome do sócio fundador, Luiz Augusto Candiotto. Trabalhou no Banco Central. Trabalhou no Banco Central, então, contando um pouquinho rapidamente a história, a Lacan vem desde 2000, ela existe, né, foi fundada pelo Luiz Augusto Candiotto como uma corretora que depois fechou, enquanto o Candiotto se tornou diretor de política monetária do Banco Central, e quando ele retornou, ele abriu a Asset. Desde então, a gente está aí gerindo portfólios e criando produtos. Gosto de dizer aí também que a Lacan tem um perfil um pouco empreendedor, sempre atenta aí a oportunidades do mercado, então a gente tem uma série de atuações em diferentes frentes. Na parte de produtos estruturados, nós temos fundos florestais, um private equity em hospital, tivemos Funcines também aí numa janela de oportunidades que surgiu. E por outro lado, que é onde eu estou atuando mais fortemente, são os fundos líquidos de ativos mais líquidos, né? Então, renda variável, renda fixa, multimercado, a gente tem atuação em várias frentes, né? Nossa, uma super história, então. Então, para a gente focar hoje, vamos falar do fundo que vocês têm, que é especializado em investir em ações. Então, como eu sempre digo para vocês, pessoal, muito importante saber quem está por trás desse fundo. Quando você vai na plataforma da corretora, tem aquele nome bonito, um monte de sigla no final, mas tem que entender quem que está por trás, qual que é a equipe, o que você olha, o que eles estão fazendo para entregar aquele retorno no final do mês. Então, conta um pouquinho mais do fundo, qual que é o investimento inicial que as pessoas podem começar, qual que é o prazo para resgate, esses detalhes importantes. Tá bom. Bom, o Lacan Valor, a gente escolheu o nome Valor porque tem muito a ver aí com a filosofia de investimentos que nós adotamos. Nós acreditamos muito no valor das empresas e não tanto no preço, né? Acho que tem uma grande diferença aí quando se fala de valor e preço, e para nós isso é fundamental quando se fala de investimento. Então, sempre que a gente está falando de investimento em ações, nós sempre olhamos essa questão de avaliar as empresas e encarar as ações como um pedaço dessas empresas, né? Então, nós encaramos todas as avaliações, modelagens, pensando numa empresa como se ela não tivesse negociação em bolsa, né? Como é que eu compraria, por exemplo... de verdade, né? Exato. Como é que eu compraria, por exemplo, a padaria da esquina, ou como que eu compraria a quitanda, que está ali do outro lado da rua. Infelizmente, a gente não tem ações negociadas. Então, como é que eu faria essa compra? Avaliando o negócio, entendendo os fundamentos da companhia, de onde vêm as receitas, como vão sendo compostos os custos e despesas e efetivamente quanto que sobra para o acionista, que vem através de lucros, né, e distribuição desses lucros. Então, o fundo tem essas características de fundamentos e emergir mesmo nas empresas, além de outros instrumentos que a gente vai usando um pouco de análise tática e estrutural, né? Então, a gente olha muito macroeconomia, a gente sai um pouco das conjunturas, não só no Brasil como no mundo, vê o que está acontecendo. Exato, vê as relações entre tudo que está acontecendo. Muitas das vezes tem alguns investimentos são factuais, outros já são mais conjunturais. A maior parte do portfólio é composto de investimentos de longo prazo, de empresas que efetivamente vão gerando resultado ano após ano, né? E a gente vai avaliando e precificando isso. Enquanto que há alguns momentos, por exemplo, em períodos de eleições ou períodos mais turbulentos, onde isso exige algumas alocações um pouco mais táticas, que nós também fazemos o uso desse tipo de instrumento, via derivativos, às vezes, um pouco do próprio caixa. A gente faz um composto aí de gestão que contempla tudo isso. Uma análise super completa. Exato. O que eu gostei também que você falou, né, na nossa conversa, que faz aquele cenário, o melhor cenário possível e o pior cenário possível. Conta isso, que é importante as pessoas saberem legal. Que vocês não estão assim, não, vai dar tudo certo. Perfeito. Na nossa análise de investimento, nós ficamos menos preocupados em achar um preço de um ativo, né?
nós sempre olhamos os investimentos e as teses muito em cenários, porque infelizmente a gente está lidando com uma coisa futura, que pode ou não acontecer. Então a gente tenta sempre olhar sob diversas óticas para ver se o que a gente está olhando é positivo, é negativo. Então a gente faz um cenário, por exemplo, tentando colocar tudo e incorporar tudo que pode dar errado naquele case, dentro de uma certa realidade, obviamente, para entender os riscos do negócio, para ver quanto que isso já está incorporado nos preços praticados pelo mercado, para aí depois entender o que pode dar certo, quais são os potenciais crescimentos. Dentro disso, a gente acaba ficando com uma faixa, né, de possibilidades, né, e aí, ao mesmo tempo, ver como é que o preço da ação está navegando dentro dessa faixa. Então, a nossa análise é muito menos preditiva, eu diria, e muito mais que vai contemplando... sempre caminhar nesse caminho certinho, vai chegar lá no preço alto. A gente não tem uma estrada só que pode ser percorrida, a gente pode ter inúmeras que podem sair, o importante é tentar mapear o máximo possível de possibilidades e ver quais são os riscos e oportunidades que a gente encontra ali. Tá. Então, dentro de tudo isso, todos esses critérios que vocês usam, hoje em dia, cita pra gente, tipo, 5, mais ou menos, empresas que vocês têm aqui no fundo, que são as maiores posições. Tá, hoje a gente tem, dentro das 5 maiores posições do fundo, Fleury, né, uma empresa de saúde, está passando por um questionamento um pouco maior, já foi mais menina dos olhos do mercado um tempo atrás, mas hoje, por conta do aumento da competição, vamos dizer, nos abriu uma oportunidade de preço, especificamente, para a gente entrar, e a gente acredita na sustentabilidade, no crescimento bem robusto nos próximos anos do setor. Outra posição importante na nossa carteira é Porto Seguro. Essa sempre a gente carregou, a gente gosta muito do case, gosta muito do management, da forma com que ela atua e do próprio composto de resultados da própria Porto Seguro. Porque em tempos de crise, como a gente passou, por exemplo, ela tem um ganho de resultados financeiros que muitas das vezes protege enquanto o resultado operacional está indo mal. E agora, na retomada, por exemplo, a parte operacional está desempenhando muito melhor e compensando a parte financeira que está um pouco mais magra. Um outro case importante da nossa carteira é Engie de energia, especificamente, um dos maiores players globais aí de energia, e acho que no Brasil tem um investimento forte entrando nesse primeiro momento nesse setor, né? Então a gente vê muitos potenciais de aquisição e de desenvolvimento. Indo para um outro case, B3. B3 é um monopólio, acho que... Está crescendo bastante hoje em dia, né? Exato, cresce bastante. O movimento dos mercados de capitais, a evolução do mercado de capitais é um potencial muito grande no case. Então a gente gosta bastante. E um quinto case que a gente tem importante aí, que é mais estrutural, que é a Randon. A Randon aí um pouco mais, vamos dizer, volátil, mas que tem total relação aí com, vamos dizer, o desenvolvimento do PIB, crescimento do país e, querendo ou não, ela está atrelada muito mais à questão dos investimentos que vem na frente nesse próximo ciclo, nessa recuperação cíclica que o país vem passando. Né? Bacana. Informações práticas para quem gostou da sua cabeça, do jeito que funciona as estratégias de investimento. Investimento inicial de... R$500. Prazo para resgate, né? Liquidez, que a gente fala. D+5. D+5, nossa, pouquinho tempo. É. Disponível nas principais plataformas, né, de investimento hoje em dia. Sim, sim. Nós temos algumas plataformas aí que distribuem nossos produtos, que estão, vou dizer algumas delas aqui, a Isinvest é uma delas, a Orama, a gente está na Orama também, a Terra Investimentos, a Semi Capital, a Nova Futura, a Necton, a Mirai. Tem quase todas. Estamos tentando entrar em algumas outras aí, mas a gente ainda está em processo, né? Bacana. Então agora vamos abrir para algumas perguntas que eu abri no Instagram para o pessoal mandar. Vamos lá. Selecionei as principais aqui, porque não dá para escrever todo mundo, né? Então o Geomar Zibete, ele perguntou: como que você age nos momentos de incerteza? Mais ou menos agora, assim, mais ou menos a vida do Brasil, né? Sempre um pouco incerta. Como que você se adapta aí na gestão do fundo? Boa pergunta, Geomar. Bom, eu acho que essa é uma grande pergunta que precisa ser explorada efetivamente, principalmente para os investidores que estão começando ou até mesmo aqueles que já investem em ações, mas que se sentem inseguros nos momentos de incerteza. Eu acho que o maior inimigo do investidor de bolsa é ele mesmo. Né? Eu acho que a questão de comportamento, disciplina... influencia muito. Exato, né? É muito difícil de lidar, principalmente nos momentos bons e ruins. Né? Nos bons porque... efetivamente você acaba ficando um pouco mais ganancioso, então você está ganhando, você está sempre olhando a questão dos ganhos, quanto mais eu posso ganhar, está subindo, deixa continuar subindo, e só pensa nisso, né? Acaba ficando muito atrelado ao retorno. E nos momentos de incerteza é um pouco de
de retração e medo do risco, quando isso tudo deveria estar ao contrário. Então, falando de mim especificamente, o que eu faço nesses momentos de incerteza é muito voltar para os fundamentos. Lembrar que, por exemplo, nós quando vamos comprar um celular, por exemplo, nós fazemos estudos, olhamos, comparamos preços, comparamos os prós e contras e o quanto a gente vai pagar. Em empresas, em ações, deveria ser a mesma coisa. Então, para nós, se trata de um negócio, onde a gente vai olhar de novo os fundamentos, ver se alguma coisa mudou, se tem alguma notícia nova que possa impactar os resultados de longo prazo da companhia, ou se é efetivamente só uma oscilação de preços. Justamente porque essa questão de disciplina é extremamente importante e nos momentos de incerteza, muitas das vezes ela acaba, por conta do comportamento, nos blindando de agir. Quando a gente deveria estar comprando na baixa ou vendendo na alta, que todo mundo sabe, mas acontece ao contrário na muitas prática vezes. É muito difícil de executar, né? Justamente porque você vai ter um noticiário negativo, porque você vai ter incertezas, vai achar que o negócio vai continuar caindo ou continuar subindo, quando na verdade você deveria estar olhando para o fundamento. Então acho que é por isso que a gente fala muito dessa relação entre preço e valor, porque nessas horas, tanto de comprar quanto de vender, o que nos norteia é essa relação de quanto que está sendo praticado em termos de preço em relação ao quanto que efetivamente a gente acredita que vale. A gente entende que essas oscilações são muito mais oportunidades de, às vezes, vender melhor do que você venderia ou comprar muito mais barato com desconto, como em qualquer outra coisa que a gente tem aí no consumo. Nossa, é uma super dica, até para quem gosta de comprar ações individualmente, né? Exato. Vamos para a próxima, então. O Dan perguntou como que é calculado o risco e que tipo de hedge é feito, né? O hedge, para quem não sabe, é a proteção aí do portfólio. Ah, legal. Boa pergunta também. A questão do risco, vamos dizer, existem N metodologias de cálculo de risco, mas acho que a mais difundida, a mais famosa é a volatilidade, né? Que nada mais é do que o desvio padrão, onde você acaba incorporando, vamos dizer, o peso do ativo dentro do portfólio, juntamente com a própria oscilação do ativo e a relação entre eles, que a gente chama de correlação entre os dois ou mais ativos que você está analisando. Para nós, essa medida a gente sempre olha, sempre monitora, né, essas relações entre os ativos que nós temos, mas pensando em investimentos, para nós o maior risco é o de perda permanente de capital. E quando que isso acontece? Isso acontece muito mais quando a gente erra as premissas em termos de fundamentos nas modelagens ou quando a gente faz projeções, e por isso que a gente é muito conservador nas nossas projeções, justamente porque se você errar o que ela vai entregar de resultado ou o que ela vai gerar de receita num intervalo de tempo longo, aí realmente não tem de onde vir efetivamente a valorização da ação. Agora, no curto prazo, se a ação está oscilando muito, mais ou menos, para nós, isso é uma medida de se monitorar, de se calibrar, porque a gente entende que o nosso investidor, o nosso cotista, ele tem uma certa preocupação com isso, mas, ao mesmo tempo, a gente entende que volatilidade nada mais é do que uma amplitude de oscilação. E se você conseguir calibrar e enxergar direitinho a simetria de onde você vai comprar, isso pode ser muito favorável. Então é melhor, às vezes, você entrar numa ação ou comprar uma empresa quando ela está num ponto de baixa com grande oscilação, do que, às vezes, entrar numa oscilação que oscila pouco, mas pagar muito caro por ela. Então, dependendo da relação e da simetria que você vê de ganhos e perdas, a volatilidade pode ser usada de forma positiva. E respondendo à segunda parte da pergunta em relação às proteções, em determinados momentos, justamente aqueles mais conturbados, foram eleições, ou quando a gente não vê, às vezes até a ausência de noticiário apresenta um certo risco. E a gente usa instrumentos derivativos, né, sempre limitando a perda, mas que possuem uma simetria interessante de proteção quando a gente passa por riscos que a gente está enxergando e às vezes os que a gente não está enxergando. Que acontece, né? Exatamente. Então a gente trata muito como um seguro, a gente não pretende ganhar dinheiro com elas geralmente. Geralmente é exatamente como a gente considera um seguro de carro, por exemplo. Você paga, mas sabe que... E torce para não bater o carro, né? Então a gente paga, gasta um pedaço ali do portfólio, mas pensando de que a gente consegue ver alguns riscos na mesa, né? Mas tem outros que efetivamente às vezes surgem, como foi em maio do ano passado, com a greve dos caminhoneiros, ou até antes a delação de Wesley Day. Então, assim, tem uma série de riscos que a gente não enxerga. E a gente sempre prefere carregar uma certa proteção. É um gastinho a mais, mas pelo menos você vai ficar mais tranquilo. Exatamente. E além disso, também, quando a gente não enxerga oportunidades, a gente prefere manter um pedaço de dinheiro em caixa justamente para não, vamos dizer,
para a gente ter da onde tirar, não ter que vender uma ação forçadamente para comprar outra quando abre uma oportunidade. Feito foram esses dias esses mais turbulentos, vamos dizer, né? Tá bom. Mais uma pergunta do Evandro Miguel. Essa é ótima. Qual que é a small cap destaque aí do fundo ou para você também? Ah, legal. Bom, eu não gosto de falar de uma para não ancorar ninguém num case específico, porque Senão, todos a os gente cases... não é recomendação também. Exato. Dentro da nossa carteira, todos os cases têm uma relação ali que fazem sentido. Mas tem uma em especial que a gente... Até o critério de small cap no Brasil é um pouco mais distorcido melhor, em relação explica o small cap. dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, você tem um critério de tamanho de empresa, né? Então, uma small cap, vamos dizer, hoje, são empresas que valem menos de 2 bilhões de dólares. No Brasil, isso aí entrar quase todo mundo por conta do câmbio e por conta do mercado de capitais. Mas, no critério da B3, de índice small, vamos usar esse como parâmetro, ele considera ali a liquidez, a negociação das ações, a representatividade dentro do próprio mercado de ações brasileiro. Então, sob esse critério, a gente tem algumas carteiras, algumas posições que inclusive fazem parte do índice. Uma delas é a Randon, que eu tinha comentado anteriormente. Acho que ela tem uma relação forte com o desempenho e o PIB do país, né? Ao mesmo tempo, ela, vamos dizer, passou por um momento bastante difícil ali em meados de 2015. Ela já andou bastante, mas a gente entende que tem bastante para andar, justamente porque ela é investimento de bens de capital. Então, isso acaba vindo primeiro, antes de toda a cadeia, em termos de economia, né? E aí, se você me permite, eu posso falar de mais uma especificamente. Mais uma. O pessoal vai amar. Eu queria dar um destaque também para uma empresa que é a Movida. Movida, vamos dizer, é um mercado que está em constante transformação, é um aluguel de veículos e de frota, né? O que eles chamam de rent-a-car, que é o aluguel para a pessoa física, como quando a gente vai viajar, a gente aluga, e o aluguel de frotas, né? Que é o GTF. A gente entende que esse mercado é extremamente resiliente, se provou resiliente, inclusive no período de crise, e que essa empresa está passando por transformações tanto tecnológicas quanto estruturais, quanto de cultura, que para nós tem um potencial de valorização ainda grande, né? Apesar do desempenho aí no ano ter sido muito bom e muito positivo, a gente entende que esse é um setor que a gente também gosta, está olhando, está posicionado para capturar aí um pouco mais esse crescimento de país, já pensando também, inclusive, nos riscos, se eventualmente isso não se materializar da forma que a gente imagina. Ai, bacana, que aula, hein? Para finalizar, então, conta pra gente qual que é mais ou menos a rentabilidade do fundo de ações. A rentabilidade 36 meses está acima de 97%. Por que eu estou falando de 36 meses, né? É uma outra preocupação que a gente gosta de conversar com os investidores, porque é importante olhar, às vezes, a janela um pouco mais longa do que os próprios 12 meses. Com certeza. Porque os 12 meses são muito difíceis e as empresas não mudam efetivamente em 12 meses, né? Vamos lembrar que a gente falou anteriormente de empresas que estão gerando resultados. É um ciclo, né? Exato. No dia a dia, quem vai trabalhar para uma empresa não muda o resultado de um dia para o outro, né? Então, até por conta disso, para você conseguir materializar uma tese de investimento, conseguir ver se deu certo ou não deu certo, na nossa opinião, não é exatamente o preço, o mercado que vai te dizer no curto prazo. Ele vai te dizer ao longo do tempo se você acertou ou errou, muito em função desse fundamento. Se você acertou no fundamento e de fato, você projetava com crescimento de resultados, crescimento de lucros consistentes e eles foram se materializando, pode até ser que demore um pouco mais para o mercado enxergar que assim, a empresa é boa, que ela está subvalorizada, mas invariavelmente na história, uma hora isso converge sempre para o fundamento. E o fundamento não muda tanto numa janela tão curta de tempo. Então, entendo, obviamente, a ansiedade. Eu, como investidor, também tenho ansiedades. De só filtrar ali quem que teve o melhor rendimento nos últimos 2 meses. Exatamente. Mas eu acho que até essa ânsia, às vezes, de conseguir um ganho expressivo no curto prazo é que, às vezes, impede o investidor de efetivamente ganhar ao longo do tempo os juros compostos que são juros em cima de juros, que acho que todo mundo conhece, mas que às vezes essa ânsia de olhar para uma janela curta e ficar movendo muito o portfólio acaba blindando e saindo na janela um pouco antes dela se materializar ou a tese se concretizar. É ótimo, é um grande desafio nosso também, que a cabeça do investidor seja, olha, um portfólio para bastante tempo, não só para ganhar aqui no curto prazo e depois tchau, fundo, e vou ficar trocando. Claro que cada um tem o seu longo prazo, né? Mas eu acho que quanto mais longo,
melhor, porque você vai passar por ciclos diferentes, você vai conseguir crises diferentes que vão abrir oportunidades, que vão ter empresas se transformando efetivamente. É só a gente pensar, olha a mobilidade urbana, como ela tem se reinventado e mudado nos últimos 3 anos, mas não exatamente nos últimos 12 meses, né? Então, a economia financeira, ela se move olhando para a economia real. E a economia real não muda do dia para a noite. Às vezes muda, mas é mais difícil. Com certeza. Muito bom. Muito obrigada. Algum recado final? Alguma dica Bom, eu importante? acho que uma dica importante que eu gostaria de passar é a questão da disciplina. Acho que reforçar um pouco mais, ao invés de tentar achar o tiro certo para ganhar muito dinheiro e tomar um risco desmedido com o qual você vai ficar se preocupando à noite, não vai conseguir dormir, eu acho que risco é uma coisa que todo mundo deveria ter. Eu acho que remete a uma coisa negativa, mas não necessariamente, desde que seja dosado na medida certa para cada um. Então tem aquele que tem mais tolerância e aquele que tem menos. Eu não recomendo 0 de risco para ninguém, mas eu também não recomendo 100%, porque isso realmente vai começar a atrapalhar seu dia a dia. Então, eu acho que a disciplina e a recorrência, principalmente, acaba fazendo com que você consiga comprar bem em algum momento do tempo e acaba tirando essa ancoragem, às vezes, quando você move um pote muito grande de uma vez só e acaba ficando apreensivo com aquilo que você fez. Então, às vezes, é melhor você ir construindo ao longo do tempo do que efetivamente ficar movendo para cá e para lá e sempre ficar nessa ansiedade do retorno rápido. Ótimo, ótimo. Muito bom. Muito obrigada, então, hein? Obrigada, Lacan, pela oportunidade de estar aqui. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem o vídeo, deem like, comentem aqui, que também o pessoal vai ajudar a responder as perguntas de vocês. Obrigado pela oportunidade. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.